Lucas, capítulo 27, do verso 33 ao 44. Nos diz assim a palavra de Deus. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram uma escrita, a sua acusação: Este é o Rei dos Judeus. E foram crucificados com eles 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel? Desça da cruz, e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo, agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com eles. Queridos, o texto lido, ele relata a crucificação de Jesus. E é sobre esse assunto que nós vamos aprender um pouco sobre a palavra de Deus nesta manhã, a crucificação. Quando nós olhamos para a cruz, para a crucificação, se nós não fôssemos cristãos, se nós fôssemos pessoas que tivéssemos sido criados em um ambiente que o evangelho não tivesse acesso e que a história do cristianismo não tivesse acesso, fôssemos, por exemplo, nativos da selva amazônica, de alguma tribo, e que as informações, que a história, que qualquer informação sobre a cruz, sobre Cristo e sobre o cristianismo não houvesse sido ensinado, se nós fôssemos completamente desconhecedores destes assuntos, qual seria a nossa percepção da história da crucificação? Nós olharíamos para esta história e falaríamos assim: o que esse cara fez? Por que ele foi para a cruz? Por que ele morreu desse jeito? Nós faríamos várias perguntas, questionamentos. Primeiro seria: ele não tinha amigo? Ele foi para a cruz sozinho? Ninguém defendeu ele? Ele não tinha parentes que poderiam lutar por ele? Que mal esse homem fez para ser sentenciado desta forma? Nós faríamos vários questionamentos. Nós ficaríamos talvez assustados quando fôssemos descobrindo, quando fôssemos lendo a história deste homem, a crucificação de Jesus. A crucificação do Filho de Deus é um ato bárbaro, covarde, sangrento, violento. Esse é um diácono de verdade. Ele entendeu a mensagem, né? Eu tossi, ele já... Deus abençoe. Então a crucificação, irmãos, quando ela é observada por alguém de fora, que não somos nós, que nós conhecemos, nós já sabemos tudo sobre a crucificação. Tudo. Se nós perguntássemos aqui para cada um de nós, todos teriam um relatório da cruz, um relatório da condenação, um relatório das profecias, de tudo, e tudo seria muito bem definido. Mas imagine você, se você não conhecesse, e se você lesse esse texto, qual seria a sua percepção? Qual seria o seu julgamento acerca deste homem e acerca da sua crucificação? A crucificação é um dos assuntos mais conhecidos no mundo. Quando nós olhamos para a Bíblia ela toda foi construída. Deus projeta toda esta história que relata 4 mil anos de história, para que chegasse o momento oportuno da cruz, para que quando chegasse esse momento, todos os homens entendessem a ação de Deus em favor do seu povo. É difícil e seria incompreensível para nós olharmos para a cruz e não esticarmos o nosso pescoço até o jardim do Éden, para entendermos o motivo da crucificação de Jesus.
Quando nós olhamos para o Éden, nós encontramos Deus cria todas as coisas, cria o homem, faz Adão, diz: agora você é meu, nós vamos andar juntos, vamos caminhar juntos, você vai cuidar do jardim que eu preparei para você, mas você não coma daquela fruta, porque se comer morre. Mas a gente encontra no capítulo 3, agora o homem peca, ele come da fruta, ele desobedece aquilo que Deus havia instituído, que Deus havia falado para ele: não faça isso, faça tudo isso. E o homem então desaponta a Deus, ele trai Deus, e ele então peca. Quando o homem peca, há um afastamento natural do homem para com Deus. O homem se afasta de Deus, o homem tem medo de Deus, o homem foge e se esconde de Deus, fruto do pecado. Então o pecado por sua natureza, o pecado por si próprio, ele esconde o homem de Deus, ele afasta, ele tira, ele provoca no coração do homem medo, antipatia por Deus, rejeição a Deus, como nós aprendemos na semana passada. O homem cria raiva de Deus, então ele se afasta, e isso acontece no Éden. Deus havia criado ele, Deus havia feito ele, Deus havia feito todas as coisas para viverem juntos, e agora, quando Deus está vindo, o homem fugiu. Eu vi que você estava vindo, tive medo, fugi e me escondi. É um afastamento pleno de Deus. E Deus, percebendo isso, vendo, conhecendo, e ainda questiona o homem: olha, você comeu do fruto? E ele diz, aí vem todo aquele diálogo: comi. E então Deus, a partir daquele momento, a situação do homem já estava ruim, mas agora ela torna-se pior, porque agora Deus imputa ao homem as consequências pelo seu erro. A primeira é a morte. A primeira é aquela que faz com que o homem se separe completamente de Deus. A morte física e espiritual, como consequência pelo pecado. E então Deus diz: serpente, porquanto você fez isso, por inimizade entre você e a mulher, e a semente dela esmagará a sua cabeça. A semente da mulher vencerá você por completo, mas haverá uma guerra entre vocês. Inimizade, é uma guerra declarada, mas a semente dela esmagará a sua cabeça. E então o homem, ele é responsável pela primeira morte. Deus mata um animal, tira a sua pele e faz vestimentas para o homem. O homem que havia pecado contra Deus agora é sacrificado por ele, um animal, para cobrir a sua nudez diante de Deus, para que ali o objeto da sua vergonha, que era o conhecimento, a consciência do pecado, que agora ele olhava para si e olhava para sua esposa e entendia que agora eles tinham uma natureza pecaminosa, e eles percebiam que isso era errado, que isso não era comum, que não era certo. Então Deus cobre essa nudez dele com a pele de um animal. Nós encontramos então agora no Éden o primeiro sacrifício. Uma morte de um animal que não tinha nenhuma culpa pelo pecado de Adão, mas que talvez estivesse passeando por ali. Então Deus pega e o mata para cobrir a nudez do homem, para que o homem então continuasse andando e olhando para sua esposa e falar: agora nós já não estamos mais nus. Olha, a nossa nudez foi coberta. Então no Éden nós já encontramos algo que se assemelha com a cruz. Nós encontramos um animal morto injustamente para cobrir a nudez do homem. Mas também no jardim do Éden foi prometido o antídoto para a mazela do pecado, para o câncer que é o pecado na vida do homem, a semente da mulher. No Éden nós já encontramos a queda, nós encontramos um sacrifício e nós encontramos a promessa do antídoto. Quando nós falamos que a crucificação é o assunto mais conhecido no mundo, é porque a Bíblia foi escrita para anunciar a crucificação. O Antigo Testamento aponta para a cruz, mostra a cruz, conduz o povo a caminhar durante esses 4.000 anos, olhando para a cruz, desejando a cruz, esperando o Messias, esperando que a semente da mulher por fim esmagasse a cabeça da serpente. E o Novo Testamento, ele mostra os benefícios da cruz, aquilo que nós conseguimos através da cruz. A cruz é um divisor na história da humanidade. Quando nós olhamos para a história, e nós, é claro
que Deus usa a história, presente para se revelar e construir a sua história. Os romanos, eles zeram o calendário, mas a data exata de zerar o calendário é a crucificação de Cristo. Então nós temos, a história secular fala 300 anos antes de Cristo. 2024 anos depois de Cristo. Então a cruz, ela muda, ela marca a história. Quando falamos que a crucificação é o assunto mais conhecido hoje no mundo, é que se você conversar com um católico, ele sabe o que é a cruz. Se você conversar com um pentecostal, ele sabe. Com um reformado, ele sabe. Com um protestante, ele sabe. Se você conversar com alguém das religiões afro, eles sabem o que é a cruz. O ateu sabe a história da cruz. A filosofia conhece a história da cruz. A Sociedade Mundial de Medicina conhece a história da cruz. Inclusive tem 5 livros intitulados A Morte de Jesus, a morte descrita por um médico, a crucificação de Jesus. Pelo menos 5 bons livros. Já foi assunto da Sociedade de Medicina Americana de debates. Então a crucificação é um fato histórico, é real. Queira alguém ou não, mas é reconhecidamente no mundo inteiro por todas as sociedades. Seja religiosas, culturais, filosóficas, todas se reconhecem. E quando lemos o texto aqui, nós encontramos a descrição do que acontece na cruz. Êxodo, no capítulo 35 ao 40, Deus chama Moisés e fala: Moisés, nós vamos criar o tabernáculo. Você vai criar. Eu vou dar as dimensões. Vou falar dos utensílios. Eu vou falar do produto que vai ser usado e você fará o tabernáculo. E no tabernáculo terá um altar, onde você colocará querubins, e 2 querubins com as suas asas ficarão olhando para o centro do altar. Em ouro você fará isso. No próximo livro, depois do Êxodo Levítico, a partir do capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 7, Deus vai falar: Moisés, agora nós vamos instituir sacrifícios. A lei sacrificial. Porque todo homem que pecar, ele virá a mim, virá ao tabernáculo, e ele oferecerá um sacrifício. E então Deus institui a lei sacrificial. Mas no capítulo 6 de Levítico, no versículo 24 ao 30, Deus fala: Moisés, haverá também o sacrifício pelo pecado, oferta pelo pecado. Esta é a lei da oferta pelo pecado. No lugar onde se imola o holocausto, se imolará a oferta pelo pecado. Perante o Senhor, coisa santíssima. Verso 21. Havia o altar, e naquele altar tinha que se oferecer o sacrifício pelo pecado. Deus, ele institui a forma e o local do sacrifício. Quando chegamos aqui no texto de Mateus, Mateus diz no versículo 33, e chegando a um lugar chamado Gólgota, que é o lugar da caveira. Mateus, ele identifica o local onde Jesus vai ser crucificado. E ele identifica isso como um lugar alto, fora da cidade, um lugar elevado, onde todos pudessem ver, lugar da morte. Então, Mateus, ele identifica o local e Marcos diz, lá no capítulo 15, 25, ele diz: a 3ª hora do dia, às 9 horas da manhã, na cidade de Jerusalém. Ou seja, do lado de fora dos muros da cidade, no monte chamado Gólgota, às 9 da manhã, é o momento em que a crucificação acontece. Então agora nós temos o lugar instituído e temos um horário. E então Jesus, ele é levado para ser crucificado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo agora estava sendo entregue para oferecer o sacrifício pelo pecado de toda a humanidade. E os soldados romanos tinham o costume de oferecer àquele que seria crucificado um anestesiante, uma mistura de fel com vinho. Eles davam para que isso diminuísse o sofrimento e a dor daquela pessoa condenada. E Mateus diz que eles oferecem a Jesus uma mistura de vinho e fel. E esse anestesiante com certeza diminuiria a dor, diminuiria o sofrimento de Jesus. Mas Mateus diz que ele experimenta, ele prova, e ele não toma essa mistura, esse anestesiante. Isso lhe pouparia muitas dores, muito sofrimento. Mas o profeta Isaías diz que Deus quis moê-lo pelos nossos pecados.
E moê-lo quer dizer fazer com que ele sinta a dor e o sofrimento. É aquilo que Satanás queria fazer com Pedro, quando Jesus diz: Pedro, Satanás quis te peneirar, te amassar, te espremer, como nós fazemos com o trigo, mas eu apenas orei por você. Mas Isaías diz que agradou a Deus fazê-lo sofrer por nós. E Jesus ali, ele poderia diminuir parte desse sofrimento, mas ele não fez. Ele não aceita essa mistura, esse anestesiante, porque ele queria sofrer por nós. Ele queria passar por todos esses estágios. Ele queria oferecer um sacrifício perfeito que agradasse plenamente a Deus, um sacrifício prescrito por Deus como seria, com dor, com sofrimento, o sofrimento de um homem moribundo, com um homem com afeição que já estava esfalecido pelo sofrimento e pela dor, pela tortura, e que alguém olhava para ele e tinha até um certo desgosto de olhar para aquela face ensanguentada, mas ele quis sofrer cada agonia da cruz. Então, após oferecerem aquela bebida, ele não toma, não aceita, e aí eles dizem, Mateus diz que eles o crucificam. E o ato de o crucificar era colocar em uma madeira e com um prego furar os seus pés. Primeiro furavam as suas mãos, uma a uma. Amarravam a cruz para que ele não tirasse as mãos. E depois, com um martelo, eles furavam os seus punhos, onde os ossos suportariam a força do seu peso na cruz. Uma a uma, furam as suas mãos. Depois, cruzam as suas pernas e furam os seus pés. Alguns médicos dizem que os ossos da planta dos pés são muito resistentes. É onde a gente suporta o peso do corpo o tempo inteiro. E a coisa mais difícil é você falar que alguém quebrou o osso de cima do pé. Furaram esses ossos. Não sabemos quantas marteladas, mas era alguém que tinha muita força, que era apto a isso. Furaram os pés de Jesus. Os pés que tantas vezes caminhou pelas estradas da Galileia, de Nazaré, de Betânia, de Jericó, curando, caminhando, indo de encontro a pessoas. Em suas caminhadas encontrou viúvas que lamentavam o choro do seu filho. Em suas caminhadas encontrou alguém que já estava morto há 4 dias. Em suas caminhadas encontrou um cego que gritava à beira do caminho. Em suas caminhadas encontrou um homem, um jovem possesso e endemoniado. Em suas caminhadas ele sempre a amou, ele sempre cuidou, ele sempre intercedeu. Os pés daquele que levou as boas novas, que levou o evangelho, que levou a paz, que diz assim, aqueles que levam, trazem em suas mãos molhos, trazem em suas mãos recompensa, agora a sua recompensa estava sendo a sua morte na cruz. Os pés daquele que anunciou boas novas. Então eles prendem Jesus à cruz. Eles aplicam a Jesus agora a sentença dos sacerdotes de que ele deveria ser morto, para ser morto agora pelas mãos dos gentios. Jesus estava na cruz, pregado na cruz. E eles levantam Jesus e colocam por cima da sua cabeça uma placa. Lucas ainda questiona, diz, olha, eles falaram que, por que está escrito Rei dos Judeus? Coloca assim, ele diz que é. E Herodes fala assim, de forma nenhuma, do jeito que está. Pilatos, do jeito que eu coloquei, vai ficar. Minha palavra é lei. Mas Mateus diz, escrito estava sobre a sua cabeça, Rei dos Judeus. Isso para cumprir-se a promessa de Deus a Davi. Davi, da tua casa, um dos teus, se assentará no teu trono e reinará perpetuamente. É da tua casa, é da tua descendência que nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Aquela placa definia quem estava ali. Aquela placa identificava que aquele era o rei dos judeus, que era a descendência de Davi. Aquela placa identificava que aquele era o que havia sido prometido lá no Éden. A semente da mulher que esmagaria a cabeça. E ele foi crucificado de uma forma vergonhosa, porque colocaram dos seus lados, em suas laterais, 2 assaltantes, 2 bandidos, criminosos, pessoas que haviam sido condenadas porque haviam cometido crimes.
E Jesus é contado com um deles porque ele estava ali no meio, naquela cruz, e todas as pessoas que olhavam de longe e não sabiam que era Jesus, falavam: olha, lá está mais 3 criminosos, mais 3 que roubaram, mais 3 que mataram, mais 3 que cometeram crimes horrendos contra a nossa sociedade e agora estão lá. Então ele é contado com malfeitores. Todos que olhavam para ele e de longe pensavam e contavam que era mais um bandido. Mas quem estavam aos pés da cruz, quem passava por ali e olhava e reconhecia que aquele do meio era o Jesus, era aquele judeu que pregava, que ensinava, eles olhavam para Jesus e blasfemavam contra Jesus. Olhava para Jesus, se balançava, meneavam a cabeça, quer dizer, com um sentido de reprovação, eles olhavam e falavam assim: não pode ser. E falavam: olha, não era tu que falava que destruiria o templo e em 3 dias você reconstruía? Você demonstrava tanto poder, você falava que era filho de Deus. Então salva-te, se tu és o filho de Deus, e desce dessa cruz. Então havia ali agora um desafio, havia ali agora uma provocação. Se tu és o filho de Deus. Quando nós voltamos a Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus, nós encontramos o diabo falando: se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui, porque está escrito a teu respeito. Se tu és o filho, Satanás, ele usa essa expressão: se tu és o filho de Deus, faz isso. Ele fez isso diante da fome de 40 dias de Jesus e um jejum de 40 dias. E agora alguém estava falando isso para Jesus diante da sua morte, do seu sofrimento, daquilo que o afastaria por completo da presença de Deus. Então ele diz: se tu és o filho de Deus, se tu és, desce dessa cruz e te salva. Mas não parou por aí. Os religiosos, os principais, os sacerdotes, entre eles Anás e Caifás, genro e sogro, os principais, porque eram aqueles que eu falei domingo passado, eram os que entravam no Santo dos Santos, eram aqueles que ofereciam o sacrifício, eram aqueles que eram os principais, os representantes de fato do povo diante de Deus. Eles olhavam para Jesus e falavam assim: você dizia que era filho de Deus, você salvou os outros, desce da cruz, e aí nós vamos crer em você. Nós te desafiamos, nós creremos em você, se você conseguir se soltar dessa cruz. Os escribas, aqueles doutores da lei, aqueles que conheciam, que interpretavam as leis de Moisés, que conhecia tudo o que estava escrito, que sabia dos salmos, que conhecia 1º, 2º Samuel, a profecia, a promessa de Deus escrita diretamente, falada para Davi, os escritos dos profetas, a história que Isaías contava, a profecia que ele aponta. Os escribas conheciam exatamente tudo isso. Doutores da lei. E os anciãos, os mais velhos, as pessoas que eram considerados mais sábios, aqueles que eram os nobres da cidade, aqueles que eram os conselheiros do povo. Todas essas 3 classes de pessoas estavam ali ao pé da cruz. E eles dizem: salvou os outros, você fez grandes milagres, mas vou te desafiar, se você descer desta cruz, eu creio que você é o Filho de Deus. E ainda os soldados zombavam de Jesus: tu és o rei dos judeus, desce dessa cruz. O ladrão que estava ali, ele diz: salva-te a ti e salva nós também. Então nós encontramos ali 4 classes de pessoas que desafiam Jesus, que tentam escandalizar a Jesus. Se você descer da cruz, se você parar o sacrifício no meio, eu creio em você. Jesus poderia ter trocado a crença daquelas pessoas que estavam ali, aqueles que estavam aos pés da cruz. Talvez aqueles que estavam longe, que passavam no caminho ali próximo e conseguiam visualizar a olho nu aquela cena e condenava ele como sendo malfeitor. Jesus poderia ter resolvido o problema daquelas pessoas, daquela pequena multidão que estava ali, descendo da cruz, eles creriam nele, mas se Jesus fizesse isso, nós não estaremos aqui nesta manhã. Se Jesus tivesse satisfeito o desejo do coração daqueles homens, talvez nós não estaríamos aqui hoje, com certeza não estaríamos aqui hoje. Mas Jesus disse não para aquelas pessoas e continuou na cruz. Sabe por quê?
Porque naquela cruz estava o amor de Deus. Porque naquela cruz estava o caminho de volta para casa. Porque naquela cruz estava o retorno à casa do Pai. E Lucas diz: Pai, perdoa. Jesus olha para todos aqueles homens, para os seus algozes, para o sacerdote, para os escribas, para aquelas multidões, para todas as pessoas que estavam ali. Jesus diz assim: Pai, o mesmo Pai que ele diz: Lama, lama sabachthani, Deus, Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus diz assim: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que estão fazendo. Porque eles não estão reconhecendo que eu sou o teu cordeiro, que eu sou o teu filho. Eles não estão vendo em mim a salvação. Eles estão apenas querendo me matarem. Eles apenas querem se vingarem de mim. Olha, eles querem apenas rirem de mim. Olha, mas eu sou o teu cordeiro, Pai. Eu estou aqui e vou padecer na cruz por eles. Perdoa eles. Eles olhavam para a cruz e viam um condenado na cruz. Os sacerdotes olhavam para a cruz e via alguém que tentou se passar pelo Filho de Deus. Os soldados olhavam para Jesus e desafiavam Jesus, porque se tu és rei, tu é rei, tu é um cara que é treinado em guerra, porque todo rei conhecia, era um guerreiro, era treinado, tinha alguém que o treinava, que preparava ele para a guerra, para a luta. Todo rei era estrategista e era um guerreiro. Então os soldados, talvez olhando para o seu conhecimento, olhando para os seus reis, ele falava assim: desce da cruz aí, tu é um cara forte, tu é bom, desce daí. Então eles olhavam para a cruz e viam um guerreiro. Com base em suas experiências, eles não viam em Jesus o Cordeiro Pascal, mas na cruz estava o perdão, na cruz estava o amor, na cruz estava a nossa redenção, estava a expiação pelos nossos pecados. Então Jesus disse: eu vou cumprir aqui, eu vou permanecer 6 horas sofrendo nesta cruz, porque Marcos diz que o sofrimento se inicia às 9 da manhã, a 3ª hora, e vai falar que à 9ª hora, às 6 horas da tarde, ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E então ele diz: está tudo consumado. E termina o sofrimento da cruz. 6 horas de agonia, de sofrimento. Na primeira hora já provocaram ele. Na primeira hora já tentaram diminuir o seu sofrimento com anestesiante. Em seguida desafiaram ele a descer da cruz. Mas ele não voltou atrás, por causa de você, por causa de mim, por causa de nós. A cruz é o caminho de volta ao paraíso. Nenhum de nós chegará ao Éden, ao céu, se não passar pela cruz, se não for abençoado pela cruz e se não receber o sacrifício da cruz. Meus irmãos, nós temos que olhar para a cruz e entender que lá morreu por nós alguém que não merecia. Quem deveria estar na cruz era cada um de nós, pelos nossos pecados. Mas ele, Jesus, ele assumiu os nossos pecados. Ele não foi obrigado, ele assumiu porque ele quis. Porque ninguém tem o poder de tirar a vida do Filho do Homem, mas eu a entregarei e a tomarei de volta. A cruz. Se glorie na cruz. Olhe para a cruz. Entenda que alguém morreu por você. Você não merecia nada, mas ele entregou a sua vida por você. A cruz é um lugar de vergonha, sim. A cruz é um lugar de horror, sim. A cruz é um lugar que o condenado esteve lá, sim. Mas foi na cruz e pela cruz que ele foi crucificado. Lá é o altar de Deus. Lá é o lugar onde o holocausto e a oferta estava presente para atender ao sacrifício perfeito de Deus. Foi na cruz que Deus se encontrou conosco por seu Filho. Olhe, irmãos, para a cruz. Entenda que houve um sacrifício por você. O Filho de Deus se entregou como cordeiro para tirar os nossos pecados. Por isso estamos aqui. A cruz é o lugar de encontro do homem e Deus. É o lugar que Deus reestabeleceu a comunhão conosco. Foi o tribunal que Deus usou para nos justificar de condenados para filhos, que passou a viver sobre o amor, o reino, no reino do amor do seu Filho. A cruz, ela separa a história, mas ela também muda a nossa história. Eu quero finalizar com uma história com ilustração. Diz assim: em Londres, uma certa manhã, um policial encontrou uma criança perdida. Contei essa história domingo, né? Lá na Filadélfia. Um policial encontra uma criança perdida e ele pergunta para aquela criança: onde você mora? Eu não sei. E o policial fala o nome de todas as ruas daquele bairro.
Todas as ruas? E a criança fala, não lembro, não sei, eu não moro. E o policial lembrou que naquela cidade, naquele bairro tinha uma igreja muito alta, e em cima da igreja tinha uma cruz branca. E o policial falou para aquela criança, olha, tem uma igreja que tem a cruz branca, se eu te levar até a igreja, você lembra de onde você mora? Aí a criança fala assim, se o senhor me levar até a cruz, lá eu encontro o caminho para a minha casa. Porque da cruz para a minha casa eu sei ir. Me leve até a cruz e eu encontro o caminho de volta para casa. A cruz é o caminho de volta para casa, para o Éden, para o céu, para a vida eterna, para a comunhão plena com Deus. A cruz é o caminho que nos leva para casa. Amém?